Olá, oitavo ano. Hoje nós teremos a penúltima aula, né? Estamos chegando no fim do semestre e final do segundo bimestre. E o último item aí no livro de vocês é na página 405 e 406 é sobre a divisão do mundo, o mundo bipolar e multipolar. Primeiramente, eu vou completar a aula com um texto complementar, porque eu achei muito interessante esse mapa, onde que não tem ele no livro de vocês, tá? Então, aqui ele mostra, primeiramente, o mundo bipolar, que acontece a divisão da Europa Oriental e a Europa Ocidental. Não é essa a divisão bipolar. A divisão do mundo bipolar é entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Mas nessa divisão, o que vai acontecer? Há uma linha que separa os países capitalistas, liderado aí pelos Estados Unidos, dos países socialistas, liderado pela Rússia, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética. Então, essa divisão, ela ficou conhecida como cortina de ferro. Então, você tem aqui, ó, nessa divisão aqui de rosa, os países socialistas e do lado de verde, os países capitalistas. Essa divisão, ela aconteceu e a Europa ficou dividida. Então, nós vamos ter uma parte da Europa ocidental, que é capitalista, e uma parte da Europa oriental, que é socialista. Então, ficou aonde que você vê esse tracejado aqui, ó, é a linha divisória, tá? Aqui, ó, é a linha divisória entre esses dois mundos. O que a gente observa é que as disputas entre esses dois mundos eram disputas ideológicas, militares, políticas e econômicas, e dividia em duas potências, grandes, né, poderosas, e que geravam um certo temor ao mundo. Por quê? Pelos itens que aconteciam naquela época. Primeiro, a corrida armamentista e nuclear. Eles fabricavam e exibiam armas de destruição em massa cada vez mais potentes e formavam-se alianças militares. Então, é a chamada Guerra Fria. Então, acontecia tudo isso na Guerra Fria, disputa de poder. A corrida espacial travava-se entre esses países uma disputa para ver quem é que conseguia desenvolver tecnologias com satélites e foguetes. Foi onde que o homem acabou chegando à Lua, nessa disputa da corrida espacial. Depois nós temos aí os conflitos locais, ou seja, combates entre guerra do Vietnã e aconteceu também a Guerra da Coreia. Na Guerra do Vietnã, nós vamos ver que houve uma divisão do Vietnã, porque o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, tornou-se socialista. O Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, capitalista. Então, nós temos aí essa divisão desde a época da Guerra Fria. Outra guerra que aconteceu também foi a Guerra da Coreia, da mesma forma, dividindo em Coreia do Norte socialista, apoiado pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos países capitalistas. Então, nós vamos ver esse mundo bipolar. Então, no livro de vocês, nós temos também sobre esse mundo bipolar, mas não tínhamos esse mapa aí, por isso eu achei melhor a gente mostrar isso aí. Agora, também, depois de 1991, há a dissolução do antigo bloco socialista. Então, foi o fim da ordem bipolar, porque a União Soviética foi dissolvida. E o que acontece? Proporcionou o crescimento do capitalismo no mundo.
e o enfraquecimento do socialismo. Essa mudança geopolítica mundial, ela criou uma nova ordem de poderes, de influência no mundo. Por isso que a gente fala que é uma ordem multipolar, porque não é mais o mundo dividido em capitalismo, gerado aí uma influência enorme pelos Estados Unidos, socialismo pela União Soviética. Já não é mais esse bipolar. Então, nós vamos ver um mundo agora numa ordem multipolar. E, de início, há essa área de influência aqui. Inicialmente, o mundo multipolar formou-se essas três áreas de poder. Tá? Então, uma área de influência ainda dos Estados Unidos, que continua ainda mais forte. A área de influência no início era do Japão, hoje não é tão mais. E a área no meio aqui central de influência da União Soviética. Então, a gente vê aí que formou esses três polos. O primeiro, a área de influência dos Estados Unidos, fica a oeste do planeta, sobre a influência dos Estados Unidos, se estende todo o continente americano, inclusive aí o Brasil. A área de influência da União Europeia está aí no meio, projetando aí a Europa para o continente africano e também uma parte aí do continente asiático. Tudo isso sobre a influência aí da União Europeia, não mais União Soviética, União Europeia. Depois nós temos no início que houve a dissolução do bipolar. No início nós tínhamos a área de influência do Japão, né? O Japão estendeu sua influência sobre o Sudeste Asiático e parte aí do Oceano Pacífico. Só que a gente vai ver que recentemente, no século XXI, a China superou o Japão, tornando então a segunda economia mundial. Ou seja, primeiro aí nós temos os Estados Unidos e em seguida nós temos a China, né, de um outro lado. Mas o mundo agora não é só dos dois, é um mundo multipolar, influência multipolar. Dando continuidade, nós temos agora uma outra parte, que é a parte onde nós vamos ver aí do livro de vocês, né? No livro de vocês nós temos também uma continuação desse mundo bipolar. Então, olha só. Durante a segunda metade do século XX, nós vamos ver aí essa divisão de poderes, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Por isso que o autor mostra aqui esse mundo bipolar, que era o conhecido o mundo da Guerra Fria, que não era uma guerra de poder, não era uma guerra de armas, desculpa, era uma guerra de poder. Então, nós temos aqui, então, toda essa parte do lado oeste, o mundo capitalista e do outro lado, do lado leste, o mundo socialista. Se você analisar, vai ter mais países que são capitalistas. Depois, o autor coloca que essa Guerra Fria, ela gera influência, né, geopolítica, e essa influência também ela vai levar um bloco de um lado, que era liderado aí pela União Soviética, chamado Bloco Socialista, e do outro lado, controlado sob a influência dos Estados Unidos, o Bloco Capitalista. Então, países de influência do capitalismo, Bloco Capitalista. Países de influência do socialismo, Bloco Socialista. E no meio é aquilo que a professora já explicou, havia a linha da cortina de ferro, que inclusive dividiu a Europa, de um lado a Europa ocidental capitalista e do outro lado a Europa oriental socialista. E essa divisão da Europa, ela ficou muito marcada, com um significado muito grande, foi em Berlim, na Alemanha. Por quê? O muro dividia a cidade, uma parte socialista e a outra parte capitalista. E isso foi durante muitos anos. E essas disputas entre eles, né, eram em disputa ideológica, militar, política, como a gente já falou, e gerou aí vários itens que já foi mencionado, que é a corrida armamentista, a corrida espacial, os conflitos locais, tudo isso gerando também uma época de temor em relação ao potencial de destruição militar em massa, porque eles criavam o armamento nuclear, né?
E aí a gente vê também o surgimento de blocos que garantia a proteção dos países membros. Vamos ver a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que era entre os países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia entre os países socialistas. Depois que houve a dissolução, como eu já disse, do mundo bipolar, em 1991, por quê? Porque o bloco socialista, ou seja, a União Soviética foi dissolvida, então nós temos aí, então, com essa dissolução das repúblicas da União Soviética, nós vamos ver, então, que vai surgir o mundo multipolar. Esse mundo multipolar, ele vai alcançar várias áreas de influência, onde que a gente viu que é a União Soviética sendo dissolvida, vai ter um enfraquecimento e os Estados Unidos vai adquirir uma maior autonomia, formando e recuperando zonas de influência para eles do mundo capitalista, que é o caso aí da Europa e do Japão. Aí o autor coloca que recentemente, né, quando a gente fala recentemente, é o século, nós estamos, século XXI, outras zonas de influência vão surgir no mundo, principalmente nos países emergentes, e ele dá aí o exemplo da China, como eu já falei, que já superou o Japão. Ele dá o destaque aqui para a queda do Muro de Berlim, que foi um momento para o mundo todo maravilhoso, porque era terrível ver que uma cidade era dividida ao meio pelos dois sistemas. Tá? Então, representou o rompimento da ordem bipolar e o surgimento da ordem multipolar. Então, a gente vai ver aí a queda do Muro de Berlim. Só que o Muro de Berlim foi derrubado. Só que a gente vai ver que no mundo atual vamos ter outros tipos de muros. Muros que estão marcados por rivalidades étnicas, religiosas, choques de interesse entre as nações. Então, nós vamos ver várias barreiras, vários muros sendo aí erguidos, né? Principalmente para impedir o fluxo de pessoas pobres, refugiados econômicos, né? E, de um lado, também a gente vai ver que muitos países estão em dificuldade e aí pessoas, imigrantes, tentam entrar clandestinamente em outros países mais ricos em busca de uma vida melhor. Alguns são refugiados de guerra, outros são o que eu diria refugiados da pobreza, da miséria. Né? E aí o autor fala que outras barreiras vêm sendo erguidas, contrapondo países desenvolvidos e subdesenvolvidos em meio à crise econômica mundial. Ou seja, pessoas tentando entrar nos países porque são refugiados econômicos, imigrantes ilegais, e isso aí vai gerar outro tipo de muro, né? Inclusive, no livro de vocês, na página 406, nós temos aí um muro, né? Que é o muro entre México e Estados Unidos, que a finalidade não é separar o mundo capitalista e socialista, mas é impedir a entrada de imigrante ilegal, imigrantes que estão aí na miséria buscando uma nova oportunidade. Pessoal, leem com atenção os 2 capítulos que estão fazendo parte desse último módulo aqui, tá? Esse nosso módulo, o módulo 2, ele é muito importante para um jovem de 8º ano, porque cai muitas dessas questões, desses conteúdos aí em Enem, vestibular, concurso, tá? Então, não esqueça do meu pedido. Leia com atenção e nada de deixar para depois. O deixar para depois complica muito a vida de vocês, tá ok? Beleza? Não esqueçam do que a professora Rose está aí pedindo para vocês fazerem. Tá ok, gente? Beleza?